Glória a Deus, gente. Hoje nós temos uma palavra poderosa da parte do Senhor e eu queria começar pelo título, né? Claro, fica fácil da gente compreender aquilo que nós vamos estar ministrando e aquilo que o Senhor vai estar falando conosco, né? O título da nossa ministração de hoje é Como Esperar pela Volta do Senhor. Essa pregação foi trazida no culto do último domingo pelo apóstolo Lamartine. É claro que no culto ele tem um tempo mais amplo para poder expor algumas ideias, então dentro da célula a gente vai trazer, dentro da direção da nossa liderança, esse ensino que foi trazido no domingo, mas vamos fazer alguns approaches, né? Vamos dar alguns detalhes em algumas coisas específicas, dentro de um tempo mais curto, mas eu creio que vai ser independente, né, daquilo que o Espírito Santo vai estar falando conosco, vai ser uma grande bênção. Amém? Não se preocupem, num primeiro momento, em gravar os textos, porque, como a mensagem vai estar gravada na internet, você terá acesso a esses textos. Amém? Eu queria começar com um texto que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 1 a 12. Diz a palavra do Senhor assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhe manda a operação do erro, para andar em crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a própria injustiça. Eu quero fazer só uma parte aqui, trazendo um pouquinho do que o Lamartine comentou no início da ministração dele. Como ele atende muitas pessoas, seja através, né, dos seus canais particulares ou através das lives que ele faz, ele trouxe para nós algum entendimento das coisas como estão acontecendo hoje no mundo e a resposta que as pessoas estão dando, né, a esses acontecimentos. A gente tem notícias aí recentes de que a Europa está começando a estudar um novo lockdown, né, um novo fechamento por conta, né, do coronavírus, ou seja, embora a gente aqui no Brasil parece que em alguns lugares que nunca houve pandemia, e eu falo isso até por conta de uma foto que um dos presidentes da empresa trouxe, mostrando uma praia no Guarujá que estava lotada naquele feriado agora que teve, né, no feriado do dia 7, né? Então a praia estava lotada, todo mundo sem máscara, uma loucura, todo mundo pulando, né? Como se nunca tivesse ouvido uma pandemia, nunca tivesse ouvido um processo de isolamento social, né? Então, embora isso a gente tenha visto um pouco aqui em algumas condições, né, no Brasil, a gente tem ouvido aí fora que as pessoas estão pensando, né, alguns governos estão pensando em voltar, né, com o lockdown, né, com o isolamento mais extremo, por conta de estarem acontecendo alguns casos, né, de reinfecção.
Por conta disso, né, e por conta dos sinais, né, algumas pessoas dentro da igreja têm chegado até o Lamartine, né, e têm perguntado, mas Lamartine, né, se Jesus está para voltar, os sinais estão todos aí, né, a gente tem visto aí as coisas no mundo como tão complicadas, a gente tem visto guerras, confusões, os acordos de paz, etc. Será que não é uma questão da gente não parar de fazer muitos planos, porque afinal de contas Jesus está voltando, então se eu vou casar, eu vou postergar isso, se eu vou ter filhos, eu acho que não vou mais ter, né? Acho que eu vou desistir de fazer faculdade. Ele conta alguns casos, né? No meu caso, o que eu mais tenho escutado as pessoas falar, né, tange justamente a estarem incrédulos que realmente esses sinais manifestem alguma coisa diferenciada. A maioria das pessoas fala, não, isso sempre aconteceu. Né? São dos comentários que eu mais tenho ouvido. Alguns trazem a teoria do... É que hoje, com a divulgação da comunicação, com a divulgação, né, através da internet, das mídias, hoje você tem acesso a informações muito mais rápido. Então, não é que esteja acontecendo mais isso ou mais aquilo, é que agora a gente tem mais acesso a essas informações. Enfim, né? O cerne da nossa ministração hoje não é nós estabelecermos, né, a verdade sobre a proximidade, né, iminente, eu falo proximidade iminente assim, nos próximos meses ou anos da volta de Jesus, né, não é esse o ponto principal da nossa ministração, não é essa o ensino e a instrução que o Espírito Santo quer nos trazer, embora esses sinais são importantes, por quê? Porque aqueles que podem discernir os sinais estão cientes das coisas que vão estar acontecendo e vão estar melhor preparados para isso. Eu falo melhor preparado, não é que você vai deixar para quando os sinais estiverem se manifestando, para você começar a se santificar. O que o Espírito Santo de Deus está falando para nós é o seguinte, a santificação começa agora, porque a gente não sabe quando Jesus vai voltar. E ele pode voltar agora, no meio da célula. Entende o que eu quero dizer? Lá em Apocalipse 3:11, diz assim, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Lá em Apocalipse 22:20 diz, aquele que testifica essas coisas diz, certamente venho cedo. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Quando nós olhamos para essa palavra de Apocalipse, que foi a revelação que João recebeu na ilha de Patmos, né, essa revelação aconteceu, nós estamos falando aí de aproximadamente 2000 anos atrás. Então, João recebeu essa revelação e trouxe para nós, né, 2000 anos depois, ele está dizendo assim, certamente venho cedo, venho sem demora. Se ele falou que vinha sem demora há 2000 anos atrás, né, eu faço essa brincadeira. Imagine qual seria a nossa situação hoje. Então, gente, independente, né, independente da proximidade, né, da volta de Jesus para tomar a sua igreja, que isso vai acontecer antes da volta efetiva de Jesus para a terra, quando ele vai literalmente destruir, né, as obras do diabo aqui, vai prender Satanás, esses assuntos estão aí bem escritos lá no livro de Apocalipse, né? Esses acontecimentos trazem para nós um entendimento que é necessário que nós tenhamos um posicionamento que precisa começar ontem, Esse posicionamento não é um posicionamento de medo, não é um posicionamento de deixar de fazer planos, muito pelo contrário, é hora de fazer planos, e fazer planos de acordo com o coração de Deus. Mas, Carlos, eu vou fazer plano de carreira dentro do meu trabalho, faça um plano de carreira dentro do seu trabalho, faça um plano de crescimento para a sua empresa e alinhe esses planos à vontade de Deus. É hora de fazer plano sim, Senhor, usa a minha posição para a tua glória, usa a minha empresa para a tua glória, usa o meu casamento para a tua glória, usa os meus filhos para a tua glória. Esse é o pensamento que deve haver no nosso coração e não um pensamento escapista do tipo, Jesus está para voltar, então é melhor eu não fazer planos, vamos só aguardar. Não faça isso, porque os antigos também fizeram. Os antigos já pensaram como alguns estão pensando hoje. Mas não é isso que Deus quer que você trace no seu coração. E esse é o cerne da nossa ministração. Né? O que nós devemos estar fazendo, como nós devemos esperar a volta de Jesus. Independente se ela voltar na minha geração ou não, o nosso pensamento tem que ser como se ele fosse voltar hoje, como se ele fosse voltar agora. E isso é muito importante, porque é isso que vai direcionar as nossas atitudes e pensamentos e vai dar prioridade para as nossas vidas dentro de um propósito de Deus. Amém? Você precisa entender
que a sua vida não é obra do acaso, que Deus sonhou com você, você é fruto de um desenho que Deus fez, e esse desenho tem um propósito, tem uma direção, alguma coisa que Deus quer fazer através da sua vida. Amém? E Ele não quer que você tenha medo das coisas que vão acontecer. Às vezes a gente fala com crentes que Jesus está voltando, as pessoas ficam com medo. Mas você está com medo que Jesus está voltando? Você devia estar alegre. Porque a Bíblia fala que é isso mesmo, a nossa redenção se aproxima. Hoje o que nós vemos por espelho, como diz a palavra, nós veremos face a face, você vai estar diante do Senhor. E eu quero te perguntar, qual seria alguma coisa mais tremenda do que estar diante de Deus? Então, isso não é para que nós tenhamos medo, para que fiquemos acuados, deixamos de fazer planos. Muito pelo contrário. Agora é a hora de fazer planos. Agora é a hora de nós discernirmos aquilo que o Espírito está falando, né? Como a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito está falando, para que nós possamos, dentro dessa direção de Deus, alinhar, sermos, como a palavra de Deus diz, né? Ser como uma flecha, que nós venhamos acertar o alvo do Senhor. Amém? Você foi criado para acertar o alvo. Por isso que a palavra de Deus, quando fala de pecado, ou quando fala de iniquidade, em algumas traduções para o português, elas vêm de uma palavra no grego, né, amatia, que quer dizer, literalmente, errar o alvo. Amartia, quer dizer, literalmente, errar o alvo. Então, você foi criado por Deus para acertar esse alvo. Amém? E eu quero dar para nós aqui em quatro tópicos, aquilo que nós devemos estar fazendo, né? Não meramente esperar, né? Como nós devemos esperar a volta de Jesus, como quem vai, vou ficar sentado aqui esperando Jesus voltar. Não. É literalmente o que nós devemos desenvolver, o que nós devemos estar fazendo ou pensando dentro da direção de Deus. E quando eu falo isso, eu não quero dizer que nós estamos falando apenas de uma vida ministerial. Eu estou falando para você colocar toda a sua vida diante de Deus. O seu trabalho, o seu lazer, a sua família, os seus filhos, seu cônjuge, e para que todas essas coisas, de alguma maneira, possam servir o reino de Deus. Amém? Eu queria começar falando sobre o primeiro tópico, que está lá nos versículos 1 e 2 do texto que nós lemos, que está escrito assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Tá? Essa palavra dia do Senhor, esse Senhor aqui é literalmente Cristo, tá? Como se tivesse chegado o dia de Cristo, ou então a volta, a volta de Jesus, tá bom? Então, essa palavra demovais, ela no original, gente, que vem do grego, é saleu, o que quer dizer, é o que é um movimento produzido pelos ventos, tempestades e ondas. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui? Naquele tempo, tanto como no nosso tempo, gente, né, haviam pessoas declarando que Jesus ou estava para voltar muito iminente, ou já tinha voltado até. No caso de Paulo, havia algumas pessoas que já haviam, né, dito, não, Jesus já veio, e havia pessoas que estavam preocupadas, porque, mas Jesus já veio, eu estou aqui ainda, eu não fui arrebatado, o que aconteceu? Né? Então, o que Paulo está querendo dizer com essa palavra é literalmente que nós temos que ter um espírito, né, firme, nós temos que estar bem embasados, bem pautados, né, bem estabelecidos sobre a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser, como diz a palavra aqui, movimentado pelas coisas que estão à nossa volta, sejam os ventos, sejam as tempestades que aconteçam à nossa volta, não venham tirar a nossa mente do entendimento de quando será o retorno de Jesus, né? E quais são as condições que essas coisas vão acontecer. Amém? Então, assim como Paulo passou naquele tempo por pessoas que proclamaram isso, hoje nós temos pessoas que fazem isso, né? Que declaram quando Jesus vai voltar, dão dia, dão hora, né? E é claro que isso não se cumpre. Por quê? Porque a Bíblia já fala que ninguém sabe o momento que Jesus vai voltar. Então, o que Paulo está falando é o seguinte: não deixe a sua mente ser perturbada por essas coisas, não deixe ela ser, né, abalada pelas palavras que estão sendo lançadas por aqueles que não têm entendimento, dizendo, Jesus já veio, né, ou Jesus está voltando amanhã, e coisas nesse sentido.
Ele quer que nós pautemos a nossa mente, né, na palavra de Deus, estando sensíveis ao Espírito Santo, para aí compreendermos os sinais e sabermos como procedermos. Então é muito importante nós termos calma, né, tranquilidade no coração, ter a paz que excede todo entendimento, para nós, né, podermos estar dentro do mover de Deus e não permitirmos que as coisas externas, as coisas circunstanciais, venham literalmente a nos chacoalhar. Amém? É muito importante isso, né? E Paulo até fala aqui no tempo dele, que ele fala o seguinte lá no texto, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola. O que ele estava querendo dizer aqui? Quando ele fala por espírito, é que literalmente pessoas estavam profetizando que a volta de Jesus já tinha acontecido, e profetizando literalmente assim diz o Senhor, né? Patati, patatá, e não era nada disso. E essas pessoas não estavam profetizando debaixo do Espírito Santo de Deus. Quando ele fala quer por palavra, porque as pessoas já estavam comentando que Jesus, a vinda de Jesus já havia acontecido, quando na verdade não havia acontecido. Né? Quer por epístola era muito pior. Pessoas estavam escrevendo como se fossem os apóstolos, declarando que Jesus já havia vindo. Então, não sei se você tem ouvido tanto como a gente, né? O que mais está em voga hoje quando a gente fala de mídias sociais são as fake news. Porque nunca se pôde divulgar notícias com tanta facilidade e sem ninguém poder fazer uma aferição da veracidade dessas informações. Quer dizer, hoje a internet deu boca a qualquer um. Qualquer um pode abrir um canal, qualquer um pode ter no seu Instagram mensagens publicadas, qualquer um pode dizer o que acha que é certo, que é errado e colocar lá. Não é verdade? E por conta disso, né, a gente tem essa visão pós-modernista que está literalmente falando isso, que não existe mais uma verdade absoluta, mas cada um é dono da sua verdade. E nesse aspecto, né, nós vemos a destruição de tudo aquilo que é sólido, de tudo aquilo que é princípio da palavra de Deus. Então, gente, que é muito importante para nós, né, nós estarmos discernindo as coisas que estão acontecendo e não permitir, né, que essas notícias, que aquilo que é falado, né, que as declarações que são feitas venham a chacoalhar o nosso interior, mas que nós estejamos firmados no Senhor, né, pautados na sua palavra, cheios do Espírito Santo, para que nós possamos ter um entendimento das coisas que estão acontecendo, não termos medo, mas traçar projetos e planos dentro de uma direção de Deus. Amém? Segundo tópico que eu quero falar para você, o que nós devemos estar fazendo, o que nós devemos desenvolver enquanto aguardamos a volta de Jesus. Nós devemos resistir ao espírito do anticristo. Lá no versículo 3 diz assim, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e sem que seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então o que Paulo está querendo dizer aqui? Gente, não se deixe ser enganado. Como é que a gente pode ser enganado, gente? Quando a gente não conhece a verdade, quando a gente não conhece os fatos. Então, uma das coisas que eu mais tenho instruído as pessoas, uma das coisas que eu mais tenho incentivado as pessoas, você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia todos os dias, você precisa ler bastante a Bíblia para conhecer o máximo possível de tudo aquilo que o Senhor deixou, né, declarado para as nossas vidas. Eu já disse para vocês em outra oportunidade, né, que às vezes as pessoas falam para mim, mas Carlos, eu não escuto Deus falar comigo. Então você não está lendo a Bíblia, porque se você estivesse lendo a Bíblia, certamente você estaria escutando Deus falar com você. É verdade? Se eu ler a Bíblia, Deus vai falar comigo? Deixa eu te explicar. A Bíblia é Deus falando com você. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas estão literalmente esperando que escutar uma voz do além, sabe? Uma voz assim, oh, Carlos, assim eu falo a você. Nem sempre vai acontecer assim. Eu diria até que poucas vezes vai acontecer assim. Por isso Deus deixou a palavra dele para que nós pudéssemos compreender a verdade e entendendo tudo ali, todos os princípios que estão ali declarados, nós não fôssemos enganados pelos ventos de doutrina, pelas palavras proféticas que são dos falsos profetas e de tantas coisas que a gente tem ouvido por aí, né? E não falo apenas no que tange, gente, as coisas do mundo, né? As notícias seculares, mas até mesmo coisas que acontecem dentro de ministérios. Você fala, gente, da onde o sujeito tirou essa revelação? Da onde saiu isso?
Então é necessário que você conheça a palavra de Deus para que você não seja enganado. E nenhum líder venha chegar e falar qualquer coisa para você que seja meia-verdade, qualquer líder espiritual, eu digo, né? Que seja uma meia-verdade e você venha crer nisso. Amém? Tem muita gente presa aí, né, a líderes que estão ministrando coisas que não têm nada a ver, que estão implantando seus próprios reinos. Amém? Então isso serve principalmente para que nós possamos compreender qual é a estratégia do anticristo e possamos resistir a ele. A resistência ao espírito do anticristo demanda que eu conheça a palavra de Deus. E Paulo dá uma advertência a nós. Olha, prestem atenção, né? Jesus não vai voltar antes que aconteça uma grande apostasia e antes que haja a revelação do homem da iniquidade. O que é a apostasia, gente? A gente já falou um tempo atrás sobre isso, né? Não gravamos na oportunidade. Mas o que é apostasia? Essa palavra apostasia vem literalmente, né, de você quebrar uma aliança. Fala praticamente no que seria o divórcio de um casamento. Então, quando você entrega a sua vida para Jesus, você faz uma aliança com ele. A aliança para nós hoje pode ter se tornado uma coisa meio banal, né? Mas eu quero te dizer que para Deus as alianças são extremamente poderosas. Quando você faz uma aliança com ele, ele vai cumprir até o fim e ele espera de mim e de você que nós também possamos cumprir essa aliança até o fim. Então, a apostasia é literalmente você quebrar a aliança. A apostasia não é você pecar e esfriar na fé. A apostasia é você renegar a Deus. A Bíblia fala que a apostasia é tão grave que quem se apostata não volta mais. Então, uma pessoa pode crer em Jesus, se apostatar da fé e nunca mais voltar a ter a fé em Jesus, nem conseguir entregar a sua vida para Jesus, que a Bíblia fala que para isso seria necessário que Jesus viesse de novo em carne e morresse de novo na cruz. E isso não vai acontecer. Nós temos visto como as pessoas, gente, estão cada vez mais distantes de Deus. O mundo está entrando num caos, né? A gente está vendo a grande confusão, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão nervosas, as pessoas estão exigindo justiça própria, as pessoas não têm mais amor umas com as outras. Eu não sei se você tem notado isso. Eu tenho notado e eu tenho sentido isso e discernido isso de uma maneira muito clara, como as pessoas estão difíceis de lidar. Muito difíceis. Né? Por quê? Porque cada vez mais o amor está esfriando. E até mesmo as pessoas que criam em Deus, né? Essas pessoas estão apostatando da sua fé. O Lamartine comentou no culto do domingo que a Europa é um grande lugar que está acontecendo uma apostasia violenta. Né? O lugar onde começou, né, o berço, né, das revoluções missionárias, da onde saíram, né, literalmente os missionários para pregar no mundo sobre Jesus, sobre, né, a cruz do Calvário, sobre a redenção. Né? Lá é um lugar que está num processo de apostasia tremendo, gente. Não só lá, mas em muitos lugares do mundo. Mas eu creio que Deus está nos levantando nesse tempo para que nós possamos fazer com que essa palavra, gente, saia daqui, especificamente da Vila Andrade, e alcance outros bairros, né, da cidade de São Paulo, e alcance outras cidades do estado de São Paulo, e alcance outros estados da nossa nação e de outras nações, para que as pessoas entendam que Deus existe, Ele é poderoso, e a obra de Jesus é maravilhosa, e o amor dele é tremendo. Amém? Nós precisamos resistir ao espírito do anticristo, e nós vamos fazer isso fazendo uma oposição, né, dentro do lugar onde nós estamos, através das nossas vidas. Eu tenho incentivado, né, cada um que eu tenho ministrado, que o nosso testemunho é mais poderoso que as palavras que a gente possa declarar. As pessoas precisam enxergar em nós, né? Eles precisam ver em nós a presença de Jesus. Eles precisam ver em nós graça. Eles precisam ver em nós longanimidade. Eles precisam ver em nós humildade. Eles precisam ver em nós submissão. Eles precisam ver em nós justiça. Como eu vou resistir ao espírito do anticristo? Tendo um posicionamento, né, de retidão, de justiça, andando segundo os princípios de Deus.
né? Então, se eu sou um funcionário, eu vou tentar, né, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, fazer o melhor do meu trabalho e ser um referencial, fazer as coisas com excelência, de modo que as pessoas olhem para mim e vejam alguma coisa diferente. Eu vou me submeter às minhas lideranças em obediência e vou parar de ser aqueles que ficam no café murmurando um para o outro e botando lenha na fogueira e falando mal da empresa. Sabe, o que eu digo é isso, não está contente com a empresa, pede as contas, que é muito fácil criticar. Então, gente, comece a ser um referencial. Você que é empresário, seja um referencial como empresário. Quando você lidar com seus funcionários, lide com justiça, fale a verdade. Não tente tirar proveito deles, não tente enganá-los, né? Não só negue, não faça coisas erradas, mas dê um testemunho de que andando na retidão vai dar certo. Eu já escutei muita gente falar assim, Carlos, aqui, você não é empresário, você não sabe, se eu pagar todos os impostos, eu não vivo. Então, gente, se isso é verdade, rasguemos a Bíblia. Porque se a palavra de Deus fala que o Senhor vai nos honrar em tudo aquilo que nós seguimos a palavra dele, em tudo aquilo que nós andarmos em justiça, então a gente precisa compreender, ou essa palavra é verdade para mim ou ela não é. Sabe? Não tem como ser meio termo, gente. Não existe muro no reino espiritual. Jesus disse, quem comigo não ajunta, espalha. Ou você é a favor ou você é contra. Ou você anda crendo que o que Deus prometeu é verdade, ou então não creia mais em nada. Amém? As pessoas lá fora estão olhando para nós. Pode parecer que não, mas nós estamos fazendo a diferença de alguma maneira. Nós estamos fazendo diferença. Então o seu posicionamento é fundamental. Se alguém lidar com você através de uma injustiça, devolva isso como justiça. Se alguém tentar, né, passar a perna em você, devolva abençoando. Porque é isso que Jesus fala, é o poder de vencer o mal com o bem e não devolver o mal com o mal. Sabe, gente, eu creio que quando a Bíblia fala que Deus vai separar, né, os bodes das ovelhas, significa que olhando assim a grosso modo, parece que é tudo um rebanho só, mas não é não. Não é não. Deus espera de mim e de você que nós nos revelemos nesse mundo como ovelhas. Pessoas submissas à sua palavra, obedientes às suas direções, né? Sendo pessoas que têm honra, que têm caráter, que têm valores. É assim que a gente resiste o espírito do anticristo. A gente resiste mostrando para o mundo que a fé em Jesus e que o amor de Deus é poderoso para romper barreiras, para quebrar grilhões. Amém? Amém? Isso é muito importante a gente ter esse entendimento. Lá no versículo 7, a palavra de Deus fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Não é? Paulo diz o mistério da iniquidade. Eu quero te dizer que para a sociedade como um todo é um mistério. E eu vejo que as pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, essas pessoas que ainda não entregaram a vida para Jesus, que elas olham para todas essas coisas, elas não conseguem discernir os sinais e aquilo que Deus está falando e as coisas que vão acontecer, literalmente porque para elas está oculto. É um mistério. Não que Deus tenha ocultado delas para que elas não saibam, não. Está aberto para todo aquele que quer entender, desde que nós viemos a buscar a Deus. O problema é que as pessoas não querem buscar a Deus. Né? Quando ele fala o mistério da iniquidade, essa palavra iniquidade, nesse caso aqui, é anomia, né? Que é literalmente alguém que é contra todo tipo de lei e decreto. É alguém que é revoltado contra todo tipo de direção. Nós estamos falando literalmente do anticristo. É alguém que não tem respeito nenhum às leis nem aos decretos. E nós precisamos estar sensíveis a isso, porque quando Paulo fala que nós podemos resistir e que nós devemos resistir isso, nós precisamos estar compreendendo o que é que Deus está fazendo nesse tempo. E esse texto aqui, né, é um texto que o Lamartine gosta muito de falar, porque ele fala sobre o levantamento do anticristo quando a igreja for retirada da terra. Esse texto, quando você pega no original, né, no original que é no grego, essa palavra afastar, né, que para nós afastar é literalmente tirar, não é?
Essa palavra original é ginomai, que quer dizer vir à existência, acontecer, erguer-se e aparecer. Olha que interessante, né? E essa palavra detém é literalmente impedir, não deixar ir. A gente poderia talvez ler essa frase puxando ao pé da letra do original alguma coisa como assim: visto que o secreto, o oculto do que transgride toda a lei já é eficaz, e aguarda que apareça, que se erga, né, aquele que neste momento o impede. Eu tenho esse entendimento, gente, né? Eu creio que o Espírito Santo vai vir sobre a sua igreja, sobre aqueles que amam o Senhor verdadeiramente, com muito poder nos últimos dias. E é isso que vai fazer, né, com que nos últimos dias haja uma grande conversão antes que o anticristo se levante, se revelando quem ele é, mostrando quem ele é. Amém? Então nós, como igreja, nós temos como prioridade sermos aqueles que estão aqui, né, para segurar o levante das forças do mal. Como eu vou fazer isso? Através da minha vida, através do meu testemunho, através dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Como eu lido com a minha família, como eu lido com os meus amigos, como eu lido, né, com os meus patrões, como eu lido com os meus funcionários, como eu lido, né, com os meus líderes espirituais, como eu lido com as situações de estresse, coisas que acontecem, muitas vezes a nossa resposta é uma resposta violenta. Como nós lidamos com isso? Gente, o espírito do anticristo, você entende o que Paulo está falando aqui? Que ele fala o seguinte: já é eficaz, né? Aquele que transgride, né? A malignidade, ela já está eficaz, já está acontecendo, e cada dia isso vai tomar um volume tal até que ele se levante, né? O Lamartine sempre coloca isso para nós, né? Um dos sinais é o acordo de paz. A gente sabe que está tendo alguns acordos que estão acontecendo agora, né? Esses ainda não são aquele acordo de paz que está descrito na Bíblia, porque esse acordo de paz vai ser um acordo de 7 anos estabelecido pelo anticristo. E eu creio que nós vamos ver esse acordo ser feito. Amém? Então é fundamental que a minha vida e a sua seja para revelar a glória de Deus aqui na terra. Eu vou conseguir resistir ao espírito do anticristo quando o meu testemunho, né, revelar a presença de Jesus no meu coração. É assim que eu vou mostrar para o mundo que não apenas Deus existe, mas Ele é maravilhoso, Ele é abençoador, Ele é zeloso, Ele é cuidadoso. Eu não quero dizer com isso que Ele nos livre de passar por situações difíceis. Muitas vezes nós vamos passar por situações difíceis. O que eu quero te dizer é que Ele vai nos livrar no meio da adversidade. Amém? Eu queria falar para você agora sobre pregar a verdade. Lá nos versos 9 e 10 diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira e com todo o engano da injustiça, aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Né? Você precisa compreender que o anticristo vai ser uma pessoa extremamente sedutora. Imagina que esse cara vai unificar o mundo, né, debaixo de uma direção que ele vai dar. As pessoas vão olhar para ele e vão ver esperança. Ele não é um cara qualquer. Ele vai trazer esse engano, né? Agora, para nós que cremos em Cristo Jesus, nós não vamos estar debaixo desse engano. Quando ele fala, né, que quando o Paulo complementa aqui no versículo seguinte: é por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. O que Paulo está falando aqui, juntando, né, esses dois textos? Ele está falando o seguinte: muitas pessoas vão estar negando a Deus. Muitas pessoas vão estar dizendo: Deus não existe. Deus é uma invenção. Deus é uma utopia para trazer para as pessoas, sabe, uma paz interior, mas ele não existe. Então essas pessoas que escolheram acreditar que Deus não existe, então Deus vai dar a liberdade a elas de acreditar naquele que não é Deus. Por isso que a Bíblia fala, Deus lhes manda a operação do erro. Não é que Deus está, né, trazendo sobre essas pessoas o erro para que elas pereçam. É porque elas escolheram. Elas escolheram não crer no Cristo. Então elas estão crendo no anticristo. E Deus vai permitir que elas creiam no anticristo. Mas para aqueles que creem, gente, esses serão salvos. Por isso é muito importante
a nossa resistência. Porque todos quantos nós tocarmos através do nosso testemunho, todos quantos virem a presença de Jesus nas nossas vidas, gente, essas pessoas vão se converter. Essas pessoas vão entregar a vida para Jesus. A minha conversão, ela aconteceu num momento da minha vida interessante, né? Eu não estava passando por um problema, eu estava passando talvez por naquele momento da minha vida, o melhor momento da minha vida. A gente sempre escuta pessoas falando que elas vêm para Jesus quando estão com alguma coisa destruída. O casamento está destruído, perderam o emprego, perderam alguém que ama, né, estão com uma enfermidade grave e as pessoas entregam a vida para Jesus. Eu não estava nessa situação. Minha vida estava indo muito bem. E quando eu fui para a igreja, na verdade, eu nem fui para a igreja porque eu queria ir para a igreja, eu fui por outros motivos. Mas o pastor que me ministrava, e eu me converti numa outra igreja, não na IA Church, depois é que eu vi para a IA Church. Logo depois que eu me converti, eu saí dessa igreja onde estava, porque eu entendi que o Espírito Santo de Deus estava me trazendo, né, para então Palavra Viva, que viria a se tornar hoje a IA Church. Mas muito da minha conversão foi pelo próprio testemunho do pastor. Porque além dele trazer palavras que falavam exatamente aquilo que eu estava vivendo e não tinha ninguém para ter contado para ele o que eu estava passando, então eu falei, como é que esse cara sabe da minha vida? E os testemunhos daquilo que ele passava e a paixão que ele tinha por Jesus, aquele testemunho começou a impactar meu interior. E quando eu permiti, porque assim, gente, eu preciso abrir um pouquinho do meu coração para que Jesus possa entrar, e aí ele vai mostrar coisas dentro de mim. Foi aí que eu tive entendimento, né, de que eu era pecador, que eu tinha feito coisas terríveis, gente, que eu achavam que eram normais. Mas não eram nada normais. Foi aí que eu entreguei a minha vida para Jesus. Então, gente, o nosso testemunho está impactando as pessoas. O problema é que tem muito crente que está impactando os outros com um testemunho terrível. Sabe? Crentes mentirosos, enganadores, só pensam em dinheiro, só querem conquistar coisas e não medem esforços para alcançar isso sob a bandeira de que é a bênção de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto nós não formos discípulos de Jesus, a gente nunca vai entender o que é que Deus está falando conosco. Ser discípulo de Jesus é se colocar na mesma situação que Jesus esteve. Porque Jesus, sendo Deus, se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou de todo o seu poder. Sabe, ele deixou a sua onisciência, onipresença, né, de ser todo-poderoso, para estar aqui, viver nessa terra como um homem, na mesma carne que nós. E veio nos servir, gente. Então, nós precisamos entender que nós resistimos a esse espírito desses últimos dias, através da presença de Cristo no nosso interior e fazendo a diferença onde nós estivermos. Você foi criado para fazer a diferença. Estabeleça o reino onde você estiver. Não apenas com palavras, mas com as suas atitudes. Amém? Tem alguém que vai se converter por causa do seu testemunho e por causa da sua vida. Creia nisso. E eu quero fechar a ministração de hoje com o último texto e o último tópico, que é viver uma vida de gratidão. Gente, gratidão move o coração de Deus. Lá, né, nesse texto de Tessalonicenses 2, nos versículos 13 e 14, está escrito assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, para a santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, sejam gratos a Deus em todo momento. Nem tudo que acontece é vitória, nem tudo que nós enfrentamos é bênção, mas nós temos perdas, nós enfrentamos fracassos, enfrentamos reveses. E aqui, se tiver alguém que nunca enfrentou isso na vida, já me avisa aqui que no final da célula eu já vou dar a extrema bênção, né, a extrema unção para você já subir e encontrar com o Senhor, porque não existe isso. Todos nós passamos momentos difíceis, gente. Mas o que vai provar o que está dentro do seu coração é como você vai responder a essas situações. É como você vai dar a resposta daquilo que você está vivendo.
quando o revés se manifestar, não quero dizer para você também que nós vamos nos tornar seres extraterrestres, a gente é insensível a tudo. Acontece o revés, uma circunstância ruim, alguma coisa difícil, né? Uma perda, um fracasso, uma dor, enfim, uma enfermidade, e isso aconteça na sua vida e você, não estou sentindo nada, nada me abala, eu confio no Senhor Jesus, estou super bem. Não estou falando disso. Todos nós somos abalados de alguma maneira. Eu estou falando qual é a resposta que você vai dar após esse abalo. Se você vai permanecer firme, crendo nas promessas e crendo principalmente em quem prometeu, ou se você vai ficar só reclamando da vida. Quero te dizer que pessoas que só reclamam não conquistam nada. Pessoas que vivem murmurando não movem o coração de Deus 1 milímetro. Mas a gratidão, gente, a gratidão move o coração de Deus. Eu quero te dizer que todas as perdas que você sofre, todos os fracassos, todas as dores que o seu coração sente, Deus conhece todas elas, viu? Cada uma delas. E não pense você que Ele está insensível a elas. O problema é que nós não entendemos, muitas vezes, o que é que Deus está trabalhando dentro de nós. Nós queremos que as coisas sejam imediatas, nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, só que não é assim. Jesus, sendo Deus, falou: seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha. Se Ele falou isso, quem somos nós para dizer: Senhor, faz a minha vontade? Então, gente, tenha um espírito de gratidão. Agradeça pela sua salvação, porque o meu destino e o seu era a perdição eterna, era o lago de fogo, era o inferno, era sermos atormentados para sempre pelo nosso pecado. Mas o sacrifício de Jesus nos alcançou, nós fomos salvos. Gente, você sabe qual é o preço dessa salvação? Se você não consegue se alegrar nem com a sua salvação, que diria com as demais coisas? Você acha que é a bênção que vai fazer você feliz? Que é a vitória, sabe? Que é uma porta de emprego, uma promoção, um carro novo, uma viagem, um casamento, filhos. Você acha que é isso? Eu não estou falando que isso não seja bom, isso é bênção. Mas se a sua expectativa é somente na bênção, nós somos miseráveis. Sabe, a nossa salvação custou muito caro, muito caro. E é necessário que a gente tenha gratidão todos os dias por ela. Porque se não fosse assim, nós nem estaríamos reunidos aqui nessa noite. Nem essa mensagem teria chegando a quem quer que vá chegar essa mensagem. Sabendo que Deus é maravilhoso. Que quando Ele me resgatou, eu era dos mais pecadores. Mas Ele olhou para mim com graça e com misericórdia, como Ele olhou para você também, como Ele vai olhar para aqueles que estarão ouvindo essa mensagem. E todo aquele que entregar a vida para Ele vai fazer morada, vão acontecer coisas tremendas, amém? Agradeça pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes você não agradece a presença dele, sabe por quê? Porque você não ouve Ele. Você não dá a oportunidade dele falar com você. Você toma decisões, não consulta ele. Aí depois as coisas dão errado, você fala: onde está Deus que não está vendo as coisas erradas acontecerem na minha vida? Claro, você toma decisões, não consulta Deus. A maioria delas vai dar errada. Sabe, Jesus mandou o Espírito Santo. Ele não veio aqui apenas para te convencer do pecado. E embora isso seja extremamente importante, ele veio para falar com você, edificar a sua vida, dar direção para você. Ele veio aquietar a sua alma, ele veio refrigerar você no meio das lutas difíceis. Ele é o Paráclito, ele é o teu amigo, ele é o teu advogado de defesa, ele é aquele que está presente dentro de você, é a própria presença de Deus dentro de você, é Deus habitando dentro de você. Amém? Agradeça a Deus. As dificuldades que a gente enfrenta, gente, são tão pequenas perto da glória que está para ser manifesta, sabe? A gente fica muito preso nos problemas que a gente está enfrentando aqui. E eu sei que cada um de nós enfrenta problemas diferentes. E alguns talvez estejam enfrentando problemas terríveis, terríveis. E eu não estou diminuindo isso e falando para você: não, esse problema não existe. Sim, ele existe, ele é difícil. Mas o que Jesus está falando para nós é assim: olha, não importa qual seja o nível da dificuldade do seu problema, se você olhar para mim e me der a oportunidade, eu vou tocar no seu coração, eu vou trazer restauração. Pode ser que essa perda não venha a voltar, não venha a ser restituída, mas o que vai ser restituído na sua vida, que vai ser outra coisa, é a presença de Jesus. Isso não tem preço, gente.
Amém? Isso não tem preço. Então não pense que Deus não está sensível ao que está acontecendo, mas Ele espera de mim, de você, que a gente olhe para Ele e fale, Senhor, tá difícil, sabe? Aconteceram coisas que eu não concordo, que eu não gostei, mas eu confio no Senhor. Eu decidi confiar no Senhor a despeito dos meus sentimentos, a despeito da minha alma estar abalada, mas eu decido que eu vou estar contigo, que eu vou caminhar contigo, quanto for, o tempo que for necessário e fazer os sacrifícios que forem necessários. Amém, gente? O que Jesus espera de nós, enquanto nós esperamos Ele, né? O que Jesus espera de nós enquanto nós esperamos Ele é que nós sejamos efetivos aqui nessa terra. Sabe, eu não procuro ministrar, embora não que isso seja errado, mas eu não procuro ministrar, olha, fica atento, Jesus está voltando, você precisa mudar. Porque não é esse o embasamento da nossa vida. O que eu preciso entender é que Jesus efetivamente vai voltar. Ele não disse quando ele ia voltar, porque é capaz que algum espertinho fosse falar, então, se ele vai voltar a tal data, eu vou dar uma aproveitada até esse momento, e depois eu entro na linha, né? Eu ando na linha e vai dar tudo certo, né? O que Jesus espera de mim e de você é que agora, neste momento, a nossa alma, né, a nossa vida se converta integralmente para Ele. Que a gente passe a andar segundo os seus princípios. Passemos a honrar a sua palavra. Passemos a amar como Ele ama. Passemos a deixar as coisas que nos tiram da presença dEle, deixar de fazer as coisas que são erradas, sabe? Deixar de estar andando no pecado. Eu não quero dizer com isso que a gente vai deixar de pecar, né? Nós somos falhos, temos limitações, mas estou falando, a gente fica sempre naquela mesma ladainha, a gente não muda, parece que não tem transformação nenhuma na nossa vida, e depois a gente reclama, por que eu não tenho experiência com Deus? Eu olho para o meu irmãozinho e vejo ali, ele tem experiências com Deus e falo, ai, como é que você tem e eu não tenho? Você não tem experiência com Deus porque você não quer se submeter. Você não tem experiência com Deus porque você não quer obedecer, que você não quer ser humilde, você não quer permitir que o seu coração seja ensinável. Deus quer que nós estejamos preparados agora para a volta dele, como se fosse agora. Agora. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo das circunstâncias, do que está adiante. Não tenha medo do levante do nosso adversário. Não tenha medo. O Senhor nos colocou um espírito de ousadia, de intrepidez para a gente vencer tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. Ele nos fez mais do que vencedores, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E ninguém poderá te afastar do amor de Deus. Nada, nem ninguém. O que Jesus espera de mim e de você nessa noite é que a gente possa ponderar sobre isso e permitir, com humildade, sabe? Orar ao Senhor e falar, Senhor, me corrige se eu estou fora da tua vontade. Eu te dou toda a liberdade para o Senhor entrar em todas as áreas da minha vida, me corrige. Se eu preciso passar por um aperto, um estreito, se eu preciso passar pela prova para ser melhorado, Senhor, então me passa. Porque se não for essa a nossa oração, sabe? A gente tiver medo da correção de Deus, Deus, ele corrige a quem ama. Você acha que Deus vai corrigir você tentando destruir a sua vida? Ele vai corrigir você naquilo que você precisa ser corrigido. Mas você precisa permitir que ele faça isso. E você precisa permitir ser corrigido. Amém? Sabe qual foi o pecado que tirou o homem, né? Que tirou Adão do Éden? Foi a rebeldia. Porque Deus falou, dessa árvore você não vai comer. E ele foi lá e comeu. Foi a rebeldia que tirou o homem do paraíso. Não seja rebelde com Deus. Se submeta. Seja grato. É assim que você vai mostrar que você ama Ele, sabe? A gente mostra através das atitudes. Às vezes a gente dentro do casamento, a gente perde a paciência, né? Fica bravo, mas a gente não deixa de suportar, de estar ali, de dar apoio. A gente não deixa. Às vezes a gente fala assim, ai, que saco, eu tenho que fazer. Mas eu vou fazer, porque eu decidi. Porque amor não é sentimento. Amor é decisão. Ai, mas eu vou fazer. Não estou sentindo nenhuma vontade, mas eu vou fazer. Por que você faz isso? Porque você faz por amor.
Então ame a Jesus como Ele ama você. Sabe por quê? O nosso pecado não produz nenhum prazer no coração de Jesus. Ele não ama eu e você porque nós somos bons ou fazemos boas coisas, porque nenhum de nós é. Nós somos pecadores. Ele nos ama porque Ele decidiu amar. Às vezes eu brinco com o pessoal da cela, até brinco com a minha esposa, né? Eu sou queridinho de Jesus. Não porque Ele me ame mais do que ame a vocês ou a minha esposa. Ele ama exatamente igual. Mas eu sinto o cuidado dele na minha vida. E não que eu não tenha reveses, eu tenho. Tenho reveses, prejuízos, perdas. Mas eu sinto em cada perda a presença dele, como quem diz assim, isso não é nada, filho. A minha presença na sua vida é que é tudo. E sem ela, não há nada que você possa fazer. Essa é a grande alegria que eu tenho, gente. Que eu sei de onde eu vim e sei de onde ele me tirou. Então eu entendo o amor que ele teve pela minha vida. Amém? Que você sinta assim também nessa noite. Que você permita que o amor dele entre na sua vida. Que você saiba que você precisa melhorar. Que você tem muita coisa para ser transformada. Eu também. Mas que você precisa permitir. Porque o que Jesus espera de nós, enquanto nós esperamos ele, é que nós façamos a diferença nesse mundo. Através do nosso testemunho, nós resistamos o espírito do anticristo. Sejamos gratos. Estejamos sempre lendo a palavra, buscando o entendimento da verdade, para não sermos enganados. Amém? Para que nós possamos ter uma vida plena. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos. Eu vou fazer uma oração específica sobre aquilo que nós estamos ministrando nessa noite. Eu queria que você repetisse essa oração comigo. Você falasse assim: Senhor Jesus, eu entendi nessa noite que eu sou uma pessoa levantada pelo Senhor neste tempo para ser resistência a toda malignidade. Por isso eu te peço, Jesus, recebe a minha vida, porque eu te entrego tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho. Eu quero te servir, eu quero te amar, e eu te dou liberdade para o Senhor me corrigir, para o Senhor me transformar. E quantas forem as situações que eu precise enfrentar para eu ser melhor, para que eu possa ser aperfeiçoado, eu te peço, Senhor Jesus, não me poupa, mas me faz passar por tudo que eu preciso passar para que eu seja mais igual a ti. Eu sou o teu referencial, porque eu fui criado para ser sal e luz nessa terra e para levar a todos a tua presença e fazer manifesto o teu amor através da minha vida. Amém, Jesus, amém. Senhor, ainda na tua presença, eu quero orar por cada um que está conosco nessa noite. Quero orar, Senhor Deus, também por aqueles que vão estar recebendo essa ministração. Que essa oração transcenda, Senhor Deus, o tempo e o momento, para que também aqueles que vão estar ouvindo essa pregação possam receber da tua parte. Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, pelas nossas vidas, oro por todos aqueles que entregaram a vida diante de ti, para todos aqueles, Senhor Deus, que disseram sim para o chamado de conhecer o Senhor e de fazer conhecido o Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, empoderamento. Eu te peço, Senhor Deus, capacitações, a unção que vem do alto. Eu te peço, Espírito Santo, move no nosso coração, trazendo conserto, traz libertação, traz, Senhor Deus, a quebra dos grilhões, das amarras e dos impedimentos, em nome de Jesus. Levanta-nos como, Senhor Deus, um referencial nesse tempo, levanta-nos como um remanescente fiel, poderoso no Senhor, em nome de Jesus, submissos à tua palavra. Em nome de Jesus, papai, faz uma obra de espanto no nosso meio, levanta uma igreja, Senhor Deus, realmente, Senhor Deus, cheia do teu Espírito,
para trazer à existência o reino sobre essa terra, para determinar, Senhor Deus, a tua palavra sobre essa terra, para ser voz profética, Senhor Deus, sobre as nações e estabelecer a tua vontade em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor Deus, capacita cada um a vencer as dificuldades, adversidades, olhando para o alto, olhando para onde vem o socorro, para onde vem o refúgio, vem do Senhor, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, Senhor, em nome de Jesus. Que a tua graça seja multiplicada, Senhor, em nome de Jesus. Nos dá força, sabedoria, entendimento, discernimento, entendimento, para que possamos estar, Senhor Deus, fluindo dentro do teu mover, na direção que o Senhor estabelecer. Em nome de Jesus, nós consagramos as nossas vidas ao Senhor, para que sirvam para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém.